Bom dia. Hebreus 10, a partir do versículo 26. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Eu tenho falado sobre isto e encontro muita resistência das pessoas, porque infelizmente os seres humanos não querem a verdade. O ser humano quer viver no erro, no pecado e quer sempre ser perdoado, aceito, mas não é assim. Então o que o Senhor nos diz aqui? Se nós vivermos deliberadamente no pecado, o que é vivermos deliberadamente no pecado? Eu sei, por exemplo, que a prostituição é pecado, que a desonestidade, que a mentira, que o homossexualismo, que o aborto, enfim, uma quantidade de coisas. Que eu sei, por exemplo, que o comércio nas igrejas é pecado. Esta extorsão que anda pedindo oferta, mais oferta. Que é barganha. Que eu sei que tudo isto é pecado. Mas se eu entender de praticar, eu estou de uma maneira deliberada cometendo pecado. Eu sei que não pode fazer. Eu sei que eu não devo fazer. O Senhor já me mostrou, o Senhor se revelou a mim, Ele me mostrou, eu tenho conhecimento que Ele não aceita. Mas eu teimo em fazer. O Senhor vai entender, Ele vai me perdoar. Ele sabe que a carne é fraca. Todas estas desculpas que nós gostamos de apresentar. Eu digo nós, todos os seres humanos. O Senhor compreende porque eu passei por um aperto assim. Eu tive que ser desonesto porque senão eu não conseguia sustentar minha casa, pagar minha conta. Eu tive que contar uma mentira, porque senão eu não iria conseguir o emprego, ou eu ia ser despedido, enfim, quaisquer que seja a desculpa. Então, entenda uma coisa, não existe pecadão para Deus ou pecadinho. O que existe é somente o pecado. Um pecadinho assim eu vou para o inferno. Por uma mentira eu vou para o inferno. Por um homicídio eu vou para o inferno. Então, muito bem, se eu sei tudo isto, nós lemos sobre isso também lá atrás do capítulo 5, 6. Então, olha bem, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, então não resta mais sacrifício pelo pecado. Sacrifício perfeito para levar o pecado foi Jesus. E ele veio e nos disse, é assim que tem que viver. Agora nós ignoramos. Entendemos de viver como nós queremos, como nós entendemos, não resta mais sacrifício pelo pecado. Mas o que resta então no versículo 27, não lembra? Mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então, o castigo que essa pessoa vai receber é aqueles que são determinados para os inimigos de Deus. Você é tratado como inimigo de Deus. Entenda isso. Com certeza você vai para o inferno, vai lá para o lugar de juízo de fogo ardente. Você é considerado inimigo de Deus. Então, pensa bem. Você que gosta de satisfazer a vontade de sua carne, né? Que a Bíblia fala concupiscência da carne. Sua vontade carnal.
Você que sabe que não pode divorciar e divorcia. Você que sabe que não pode envolver com uma outra pessoa, se envolve. Por este motivo, que quando as pessoas que estão acompanhando aqui, não, eu tô assim, eu tô pensando na pessoa, estou querendo outra pessoa, eu já deixo para lá. Porque eu não vou me envolver com o pecado. Eu não vou me envolver com quem está no pecado, quem quer o pecado. Porque senão eu vou junto. Então, quando as pessoas vão para esse caminho, não tem mais salvação. Não terão salvação. Olha, são tratados, presta a consumir todos os inimigos de Deus. Versículo 28. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morrem sem misericórdia mediante a palavra de acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai-vos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então presta atenção, se na lei de Moisés, a antiga lei, mediante somente testemunhos de 2 pessoas, né? 2 pessoas falaram, olha, fulano fez isso. Ela era morta. Olha, fulano ali, ela está adulterando, está traindo o marido. Morte. Fulano está roubando. Morte. Era na hora. Nada, não tinha negócio para depois, não. Não, outra sentença, não. 2 testemunhas, 2 pessoas. Se testemunhasse contra alguém, as pessoas eram mortas. Isso naquela lei. Agora, pensa bem. Muito mais. Vocês estão falando agora de Jesus, que ele veio. Agora, quem está no pecado deliberado, consciente, sabendo que não pode. Quem está no pecado, o que ele está fazendo? Ele está ferindo os pés do Filho de Deus. Ele está profanando o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado. Eu fui santificado pelo sangue dele. Ele tirou todos os meus pecados, os meus erros. Agora eu insisto, estou insultando o Espírito da graça. Acha que vou ter escapatória? Então, quando eu falo destes supostos pastores, pregadores, de uns títulos que eles criaram para eles, fazendo coisas erradas, sabendo que está errado, mas eles procuram uma desculpa, terão perdão? Não, claro que não. Todas estas pessoas que se dizem evangélicas, que estão aí, sabendo que não deve cometer determinados pecados e estão vivendo neles e sempre tem uma desculpa. Terão salvação? Claro que não. Não terão. Então eu estou falando é a palavra de Deus. Por quê? Essas pessoas estão ferindo os pés do Filho de Deus. Estão profanando o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Está insultando o Espírito da graça. Eu, você, nós fomos santificados pelo Espírito da graça. Pelo sangue de Jesus. E agora, nós pecamos deliberado, você acha que tem perdão? Mas eu vou diante de Deus, eu me arrependo. Não tem arrependimento. Você vai padecer por toda a eternidade. Versículo 30 fala: porquanto nós conhecemos aquele que declarou: a mim pertence a vingança. E em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Também vejo as pessoas usarem de maneira errada esse versículo. Não.
O Senhor é meu vingador, Ele vingará, Ele me vingará. Vamos tentar entender o que você está falando. A vingança pertence a Ele. Você acha que você vai aprontar com Deus à vontade? E vai ficar tudo certo? Você vai viver no pecado e vai ficar tudo certo? Claro que não. Com certeza que não. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, com certeza colherá, ceifará. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. É o nosso Deus, é o nosso Pai. Então nós conhecemos aquele que declarou: a mim me pertence a vingança. E em outro trecho o Senhor exercerá juízo sobre o seu povo. Ah, nós estamos brincando? Queremos pecar? A vingança dele virá sobre nós. Qual a vingança? Nós seremos enviados para o inferno. Nós iremos padecer por toda a eternidade. E não tem desculpa, não tem escapatória. Se a palavra dele, ele não vai mudar a palavra dele para agradar a B ou C. Todos nós receberemos a devida punição, o castigo, é vingança de Deus. Por não respeitarmos a sua palavra. Por nós estarmos ferindo os pés do Filho de Deus, profanando o sangue da aliança, pelo qual nos santificou. Insultando o Espírito da graça. Vamos receber o castigo. Versículo 31. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível. Sofrimento por toda a eternidade. Então não tem escapatória. Então pense bem você antes de pecar. Antes pensando que pode cometer um pecado que Deus vai te perdoar. Que Deus vai passar a mão sobre a sua cabeça. Que não vai. Tenha certeza disso. Tá? Muito bem. Nós lemos hoje o livro de Hebreus, capítulo 10 até o versículo 31. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 32. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam, pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.